Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou Caio Rodrigues, sou psicólogo e ajudo pais a transformar a birra e discussões constantes com seus filhos em paz e harmonia familiar em 12 semanas. E o tema do vídeo de hoje é, obviamente, falando sobre a birra dos seus filhos. Né? Seu filho está fazendo birra e não está seguindo os seus comandos, por que que isso acontece? Como isso acontece? Fica aqui comigo que no vídeo de hoje você vai entender alguns dos princípios que levam o seu filho a ter esse tipo de comportamento. Bom, falando um pouco mais sobre o tema, sobre a temática em si, né, desde os primórdios, quando o bebê nasce, né, ele chora, ele grita quando tem algum tipo de problema. Exemplo, quando ele quer mamar, quando ele fez as necessidades deles, eles ficam incomodados, quando tem qualquer tipo de dor. Aí a única expressão que eles têm para sinalizar aos pais que tem algo de errado com eles é o grito e o choro. Então, as crianças, elas acabam levando um tempo para conseguir identificar e conseguir separar um sentimento do outro, né? Sentimentos como raiva, angústia, dor, fome e entre outros. Então, diante desse fator, né, a birra ela acaba sendo interpretada de uma maneira errada, mas às vezes a birra também pode significar algo a mais. Né? Crianças, do mesmo jeito que elas nascem, elas percebem que os pais, avós e todas as pessoas que cercam, que essas pessoas estão, de certa forma, para servi-la. E a criança, desde muito cedo, muitas pessoas pensam que nasce um ser inocente, e muito pelo contrário, a criança sabe exatamente o que está acontecendo ao redor dela. A criança consegue escutar você, mãe, e você, pai, desde o momento em que ela está dentro da barriga. Então, desde aquele momento, ela começa a te entender, ela começa a escutar e reconhecer as suas vozes, né? De pai, de mãe, de avô, e todas as pessoas que estão dentro daquele convívio desde a gestação da criança. Quando ela nasce, ela entende que chorar é um sinal de que vai aparecer alguém para dar alguma coisa que ela quer. Então, quando essa criança fica maior, um pouco maior, ali por volta dos seus de 2 até 5, 6 anos, é, se não existir um ensinamento, um controle sobre os desejos e as emoções dessas crianças, se não tiver isso, vai acabar se transformando na birra. Por quê? Quando a criança chora, pede alguma coisa e os pais dizem que não, e depois, porventura, acabam cedendo, vai gerando nessa criança a consciência de que, eu pedi, não me deram. Eu chorei, não me deram. Vou fazer um escândalo, aí eu ganho. Então vai gerando esse condicionamento de que toda vez que a criança faz, toda vez que ela faz um escândalo, ela consegue ter aquilo que ela quer dos pais, dos avós, e isso, até certo ponto, é tudo ok. Até o momento em que isso passa a ser um grande pesadelo para dentro da sua casa. Passa a ser um grande pesadelo para você, mãe, para você, pai, que está ali dentro daquele ambiente com essa criança e que, porventura, muitas vezes acabam sofrendo com relação a isso. Porque vai crescer. Essa criança que está se desenvolvendo é uma criança que vai fazer vergonha para você nos lugares, né? Vai chegar nos lugares, vai pedir as coisas. Quando você disser que não vai dar, é a criança que vai se jogar no chão, que vai espernear, que vai gritar, né? Que hoje, por exemplo, nós temos diversos vídeos na internet mostrando cenas como essas. Inclusive vídeos que eu trarei mais à frente com explicações bem interessantes sobre esses acontecimentos.
Falando um pouco mais sobre o conceito de birra, eu vou ler aqui para você o conceito que é encontrado no Google, na internet. Então, quando você pesquisa lá no Google sobre birra infantil, o que o Google explica sobre isso? Bom, primeiro ele diz o que é uma explosão emocional comum em crianças pequenas, caracterizada por choro, gritos, teimosia e às vezes agressividade física. Agora responde para mim: isso acontece com você? Mãe, isso acontece com você, pai, que está me assistindo aqui? Se acontecer, deixa aqui nos comentários e me conta como que essas situações acontecem. Outro ponto que o Google traz é por que acontece. Veja só, vamos analisar essa explicação do Google. É um sinal de que a criança está testando os limites, lidando com a frustração, especialmente quando não consegue expressar seus desejos com palavras ou quando contrariada. Veja que informação de impacto. Mas você que lê uma frase dessa, o que fazer? Como fazer? Né? Como controlar e manejar essa questão da frustração? Porque crianças precisam ser frustradas. Nós, adultos, não fazemos tudo o que nós queremos na vida, muito pelo contrário. Né? A maioria das coisas que nós fazemos durante a vida, nós não queremos fazer, mas precisamos. E nós temos esse senso de que não queremos, mas precisamos fazer. E como é que você, mãe e pai, vai ensinar isso para o seu filho? Eis um bom questionamento. Né? Como fazer isso de forma a não traumatizar o seu filho, para que isso venha se transformar em um problema futuro, mas mesmo assim fazê-lo, porque a falta de sua atitude nesse sentido da frustração da criança, da frustração desses anseios e desejos dessa criança, vai transformar a sua vida em um pesadelo. Você não vai conseguir sair com o seu esposo ou com a sua esposa e deixar o seu filho com alguém, porque o seu filho vai ser impossível. Vai chegar uma hora que a rede de apoio que você tem hoje, você não vai mais ter, né? Porque ninguém vai querer ficar com o seu filho fazendo birra e todas as outras coisas que uma criança que popularmente as pessoas chamam de mal educada, mas não é essa a questão. Né? A questão é que a criança ela precisa entender sobre os seus sentimentos e sobre as suas atitudes. Outro ponto, características, né, que o Google oferece aqui. Pode envolver deitar-se no chão, gritar, jogar objetos e se debater. É uma forma de comunicação quando a criança ainda não tem a capacidade de expressar sentimentos negativos de maneira madura. Essa é a parte da resposta que está mais errada no sentido psicológico da coisa. A criança, ela se deita no chão, ela grita, ela joga objetos e ela bate, se autoflagela, né, batendo nela própria ou até mesmo em você, mãe e pai. Isso é o simbolismo máximo da manipulação exercida do seu filho ou filha em cima de você. Se seu filho e sua filha está nesse ponto, né, para conseguir as coisas que eles desejam, pode ser que exista um problema grande. Né? E isso precisa ser trabalhado para a sua própria saúde, para a saúde do seu casamento e para a saúde também do seu filho e da sua filha. Até porque, ainda que você sacie todos os anseios e vontades do seu filho e da sua filha, vai chegar uma hora na vida desse ser que
que é seu filho, é sua filha, que o mundo não vai satisfazer esses anseios. Seu filho vai crescer. E qual será o tipo de adulto que o seu filho ou filha se transformará tendo crescido dessa forma? Como é que a sociedade vai aceitar essa pessoa tendo esse tipo de atitude? Então, isso é algo que é necessário corrigir na infância. Não estou falando aqui de espancar o seu filho, de castigo, de bater. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. Correções são importantes? São. Mas não necessariamente você precisa espancar o seu filho, que é o método do qual, né, os nossos avós educaram nossos pais e provavelmente os seus pais educaram vocês, ou não. Mas essa é uma grande questão que eu vou estar explicando isso aqui para você ao longo desses vídeos. No tempo dos nossos pais e dos nossos avós, esse movimento de birra era visto como um um déficit comportamental e, portanto, na maioria dos casos, passível de punição, e as punições eram muito severas. Né? Meu pai, por exemplo, ele conta as punições que ele recebia com surras, com varas e tudo mais. Né? Meu pai ele teve uma infância no sítio, então as coisas naquela época se resolviam daquele jeito. Não sei se é uma realidade para você, mas para a maioria das pessoas essa foi uma realidade onde era o que os nossos avós conheciam para educar os nossos pais. E isso gerou uma outra questão, né? Tivemos dessa geração dois tipos de pais que vieram a formar os filhos, né? No caso, os netos dessas famílias. Os pais que replicavam o método de educação que receberam dos nossos avós e os pais que fizeram o completo oposto. O completo oposto. Tudo aquilo que essas crianças tiveram de privação, eles ofereceram de mão beijada. E aí, isso também é muito ruim. Mais para frente do vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, né? Sobre esse 8 ou 80 na criação do filho. Quando o 8 eu represento aqui como o máximo da rigorosidade dentro da criação do seu filho, onde nenhum tipo de comportamento averso àquilo que os pais falam é visto como aceito, ou o 80, que são os pais liberais demais, que tudo que o filho quer dar, tudo que o filho diz aceita. Então, os dois mundos são perigosos, perigosos demais. Então, entre o 8 e o 80, existem muitos números. E o ideal é estar sempre ali no meio termo entre os dois. Né? Ter momentos de punição e ter momentos de agrado e encontrar esse balanço dentro da criação do seu filho, para que ele se desenvolva. Porque no final das contas, pais e mães são dois treinadores que têm a sua função treinar o seu filho para a vida adulta. Então, se você for rígido demais, seu filho vai chegar na vida adulta cheio de problemas na cabeça, cheio de dores e sofrimentos psicológicos dessa criação muito rígida. Por um outro lado, se você der tudo, oferecer tudo, o seu filho vai esperar da vida receber tudo de mão beijada. E nós, como adultos, sabemos que se tem uma coisa que não vem da vida, é nada de mão beijada. Mas como manejar isso? Como fazer isso acontecer? Então, vamos aqui para o nosso próximo ponto, né? Sobre o que não é esse tema. Esse tema que eu estou trazendo aqui para vocês hoje não é
para que vocês punam ou deixem de punir os seus filhos? Esse tema que eu estou trazendo aqui hoje, ele não é um conteúdo para você diagnosticar o seu filho com qualquer tipo de doença, TDAH, autismo e tudo mais. Não é sobre isso que eu estou falando aqui para vocês. O tema de hoje, ele é para você entender e o objetivo no final desse vídeo é você conseguir se perceber e começar a analisar as situações e casos que acontecem dentro da sua casa com um olhar diferente. Com um olhar diferente, olhar por um lado mais cético, mais comportamental sobre o seu filho. Então, se no final do vídeo você conseguir ter essa visão e refletir sobre as suas próprias atitudes, a minha missão estará completa até esse presente momento. E aí eu trago mais um ponto. Quando você deve começar a se preocupar com o seu filho? A partir do momento em que as atitudes, em que as birras e as discussões com seus filhos começarem a, como eu posso dizer, quando isso começar a afetar na sua vida, no seu psicológico, no contexto familiar como um todo, na vida dessa criança dentro da escola, quando esses problemas começarem a te afetar, afetar o seu sono, esse é o momento de você se preocupar. E provavelmente você, por estar assistindo esse vídeo, já está nesse momento. E quais são as atitudes que levam os seus filhos a ter esse tipo de atitude? Bom, eu coloquei aqui alguns exemplos. O primeiro deles é o mais clássico. É o seu filho pedir alguma coisa, você dizer não, e depois dele chorar e gritar, você ceder, ir lá e entregar o que ele quer. No começo, isso não parece nada nocivo. Nada nocivo. Porque ele pediu alguma coisa, você disse não, começou a chorar, você disse toma. Para evitar o transtorno do choro da criança, às vezes em um ambiente no qual não a criança não possa ter esse choro, que esse choro porventura vai incomodar outras pessoas em ambientes públicos, restaurantes, clínicas de atendimento, dentro de um avião e em ambientes públicos de um modo geral. E você vai e cede. Só que o problema não está nesse fato único de você ceder. Isso acaba se transformando em algo constante. Dentro de casa, no momento de você ter a atitude correta, você cede também, para que você tenha um pouco de paz, um pouco de calmaria dentro de casa. Em algum momento, o seu filho vai pedir algo que realmente não pode, vai fazer algo que realmente não pode. Uma coisa é o seu filho chorar porque quer, por exemplo, pegar um brinquedo na hora errada e você não puder dar o brinquedo e o seu filho chorar e depois você acaba cedendo e entrega o brinquedo. O problema começa quando seu filho começa a andar, aí começa a mexer em coisas de vidro que não pode, obviamente por um risco ali à saúde, à criança. E aí, ao invés de você se posicionar como mãe ou como pai, você prefere pegar o objeto e tirar do alcance da criança. Se for muito pequeno, claro, isso precisa ser feito. Mas se já for uma criança um pouco maior, precisa ser feito outras coisas, precisa ser utilizado outras ferramentas, né, para que você consiga educar o seu filho dentro de casa, para que em um momento, em um ambiente público, o seu filho venha a entender que um não, de fato, é um não. Outra coisa, existem momentos, né,
dentro desse meio público também, são só exemplos que eu estou passando, de você negociar com o seu filho. Seu filho querer uma coisa e você ficar ali discutindo com o seu filho para ele não querer essa determinada coisa, oferecendo uma coisa melhor. E hoje, no tempo que nós vivemos, essa coisa melhor é o quê? Responde para mim, é o quê? É o celular, é um tablet, é uma televisão. Isso é oferecido para a criança no intuito de distrair essa criança daquela coisa que ela queria fazer e que no momento não pode ser feito. E aí entrega-se o celular para a criança, tirando, né, os efeitos maléficos de uma tela, de um celular ou de um tablet utilizado da maneira incorreta com uma criança, às vezes muito nova para isso, tem esse escalonamento. Por quê? A criança ela não vai entender os princípios de uma negociação. Com o tempo, ela vai se sentir enganada por você. Que ela queria uma coisa e você entregou outra. Então, a criança ela vai sentir-se enganada pelos pais. E vai chegar uma hora que essa negociação não vai mais funcionar. E nessa hora, o seu filho ou sua filha vai abrir um berreiro, começar a chorar, espernear e se debater, porque ela não vai aceitar mais essa substituição e vai querer a todo custo aquele objeto inicial. Isso pode ser um brinquedo, pode ser qualquer coisa, tá? Dentro da sua casa, pode ser uma brincadeira, pode ser subir em uma cadeira, descer do sofá ou descer da cama, qualquer tipo de movimentações que você não permita naquele momento e que a criança queira a todo custo. Então, esse é um outro problema que isso escalona e acaba se transformando em um problema gigante, né? Inclusive dentro da escola. Porque se a criança não aceita a sua ordem como mãe ou como pai, o que vai fazer a criança aceitar uma ordem ou um comando de uma professora dentro da escola? Quem vai ser a professora na vida dessa criança? Se ela desafia a autoridade do pai e da mãe dentro de casa. Então são essas as reflexões que eu trago para você aqui no dia de hoje. E também tem um terceiro exemplo: mentir para a criança com o intuito de iludir ela para tirar o foco. Muitas crianças têm problemas, né, em ficar com os avós, por exemplo, para que você e o seu esposo saiam para comprar alguma coisa, para fazer uma feira, para ir no mercado, resolver qualquer tipo de problema. Eles não ficam com os avós. E grande parte desse motivo é estar enganando a criança. A criança vê nos estágios iniciais, falando de uma maneira mais técnica, mais teórica, a criança até ali 1, 2 anos, ela se vê como parte da mãe ou do pai, como uma extensão do corpo da mãe e do pai. E essa separação é muito dolorosa. Então é necessário fazer essa separação com técnica, com cuidado, né? Fazer essa separação de uma maneira que seja saudável para você, mãe, para você, pai, e também para a criança. Então, enganar a criança, não, papai e mamãe já vai ali e já volta. Não, papai e mamãe só foi ali no banheiro, já vem. Então, isso acontece e é extremamente maléfico para a criança. Porque você está enganando. A criança não é besta. A criança ela não é besta, ela entende o que está acontecendo ao redor dela. E aí ela começa a chorar desesperada, não fica com ninguém. Você e o seu esposo, ou você, pai e sua esposa, precisam estar levando seus filhos para lugares que às vezes não são lugares apropriados para se estar com uma criança.
e isso perde a total paz, autonomia, e às vezes isso prejudica até a sua vida conjugal com o seu marido ou com a sua esposa. E quais são os efeitos colaterais disso ao longo do tempo? Os efeitos colaterais disso ao longo do tempo é você perder o seu sono à noite, você perder a paz e a harmonia da sua casa, né? Ter uma casa cheia de conflitos, você brigar com seu marido brigar com sua esposa por causa dos comportamentos da criança, começar o jogo de empurra-purra, né? De a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa. E isso acaba famílias. Quantos e quantos milhões de casais não se separam nesse momento por conta de conflitos durante a criação dos seus filhos? Você pode, inclusive, estar vivendo um conflito como esse nesse momento, de ver a sua família se desestruturando porque você não sabe como manejar essas situações dentro da sua casa, como lidar com essas situações com os seus filhos. E isso é muito importante ser falado e ser pensado, porque é um problema que parece grande, mas é simples de resolver. Com pequenas atitudes, com pequenas mudanças de comportamento sua e do seu esposo, é reversível esse caso. É reversível. Então, preste atenção, né? Nesse momento, preste atenção nos seus comportamentos e nos comportamentos do seu filho. Se você se identificou com algum dos exemplos que eu falei aqui, deixa aqui nos comentários para que eu possa saber, que eu vou estar respondendo um por um desses comentários, né, para ajudar vocês de alguma forma. Então pode comentar aí embaixo que eu vou responder um por um, né, para encontrar uma forma de te ajudar. Me conte um pouco sobre a sua história para que nós juntos consigamos resolver isso. Antes de terminar esse vídeo, eu preciso chamar a sua atenção para um ponto muito importante com relação aos seus filhos. Os seus filhos, filhos de um modo geral, não seguem aquilo que os pais falam. Eles seguem aquilo que os pais fazem. Preste atenção no seu comportamento como mãe, no comportamento do seu marido e preste atenção no comportamento do seu filho ou filha, ou dos filhos e das filhas. Preste atenção nesses movimentos e perceba se em algum momento o seu filho ou filha está reproduzindo algum comportamento que ele viu ou ela viu você ou seu esposo, ou você, pai e sua esposa, tendo na frente dele e ele está reproduzindo. Um clássico exemplo disso é quando um pai ou uma mãe, ou um tio, ou qualquer coisa, qualquer pessoa próxima à criança, deixa escapar um palavrão e ela na mesma hora reproduz o mesmo palavrão sem nem saber sem nem saber o significado daquele palavrão, ou o sentido, ou o que ele quer dizer. Perceba isso não em uma simples palavra, perceba isso em comportamentos. E uma tarefinha para você. Com esse conteúdo de hoje, você já deve ser capaz de encontrar e perceber essas ligações no seu contexto familiar dentro de casa. A partir de hoje, perceba-se e perceba seu filho. Perceba você reproduzindo no seu filho atitudes das quais você muitas vezes não gostava que seus pais fizessem com você, ou perceba você fazendo com o seu filho o completo oposto daquilo que você recebeu do seu pai e da sua mãe. Perceba essas coisas, deixa aqui no comentário, curte, comenta e compartilha esse vídeo para que eu possa e consiga ajudar muito mais pessoas
Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.